Tu sabe a forma correta de plantar ou replantar a tua suculenta? Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as dicas que eu tenho para te dar sobre esse plantio correto. Olá, meu nome é Ângela, aqui da Fazenda das Suculentas, cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Hoje a gente está num ambiente um pouquinho diferente. Eu vim aqui para a estufa dos fundos, a nossa estufa de produção, e eu vou mostrar para vocês direitinho como é que a gente faz o replantio da tua suculenta. A suculenta que está na bandeja, aquela bandeja de berçário, os bebezinhos, né? Eu vou te mostrar a forma correta, como fazer esse transplante de vaso. Qual o vaso certo e tudo que vocês precisam saber para fazer tudo direitinho. Eu escolhi aqui, essa planta linda aqui, pra gente mudar ela de vaso. Então, quando que a gente muda ela de vaso? Quando ela tá chegando já nas bordas, né? Ela ainda poderia ficar mais um tempo aqui. Mas para que vaso eu vou trocar essa suculenta? Vou botar numa cuia grandona assim para ela crescer rápido? Não, não pode. Tu tem que ir aos poucos, tá? Sempre de uma maneira que ela ocupe mais da metade do vaso que tu escolheu. Então eu vou tirar essa suculenta daqui. Então eu aperto bem para tirá-la do meu vaso. É uma suculenta que foi decapitada há pouco tempo. Foi colocada nesse vasinho, já está cheia de raiz. E a gente vai passar ela para um vaso 11. Como é que eu faço essa troca? Eu tenho que cuidar sempre muito para não sujar essa parte de cima, não encher isso aqui de terra. Tem formas de tirar a terra soprando com um secador de cabelo, com pincel, várias maneiras, né? Mas se eu evitar que isso aconteça, eu não vou deixar a terra entrar aqui dentro dessa pétala, que ela vai criar muita umidade, sujeira aqui, e às vezes vai dar umidade e provocar fungos na minha planta. Então eu procuro nunca sujar essa parte de dentro. Eu vou fazer um furinho aqui no meu substrato. Vou acomodar essas raízes com delicadeza, tá? Porque elas são todas raízes jovens, né? Elas recém brotaram. E eu só faço uma pressão aqui para a planta ficar segura, nunca apertar demais. Então eu vou botar um pouquinho mais para ficar bem plantadinho. E essa é uma das maneiras de eu trocar ela de vaso. O máximo é esse dedo aqui. Eu não posso plantar ela num vaso grandão, porque isso não vai acelerar o crescimento dela. Vai ser justamente o contrário, tá? Próxima dica. Quando eu tenho um berçário, qual é a hora de tirar ela daqui? Quando ela tem já o tamanho de uma moeda. Vamos exemplificar assim, né? Então, eu escolho aqui no meu berçário as que estão maiorzinhas já, ó. Então, eu já posso retirar esta. Posso retirar esta aqui. Como eu vou retirando, eu já vou dando espaço para as outras que estão aqui crescerem, né? Então, elas já vão ter um lugarzinho maior para se desenvolver no momento que eu vou tirando as que estão já no tamanho certo para a gente plantar. Então, eu tiro aqui com cuidado. Ó, tá com a raizinha bem desenvolvida. E eu vou pegar um vasinho, como eu disse, né? A distância de um dedo aqui, para replantar essa minha mudinha. Então, como essa raiz é bem fininha, o outro processo que eu posso fazer é colocar o meu substrato. Eu seguro ela aqui, sem fazer o furo. Então, eu vou colocando o substrato em volta da minha raiz. Porque a plantinha é muito jovem, a raiz é muito delicada. E o melhor método é fazer esse plantio desse jeito aqui que eu tô fazendo. Porque daí tu vai ter certeza que tu não vai machucar a tua raiz, né? E ela vai ficar plantada corretamente, com a raiz bem no centro. Dá uma batidinha para firmar a terra, não precisa apertar, e tu tem a tua plantinha plantada já. Essas aqui saíram do berçário, foram para a cuia, plantadas todas juntas, uma ajuda a outra a se desenvolver, porque elas gostam dessa briga assim, né?
Isso faz com que elas cresçam mais rápido. Então aqui eu também já vou escolher umas que estão num tamanhozinho bom. Vou retirar aqui da minha cuia e vou plantar num vasinho individual. Pode ver que ela tá com a raiz bem desenvolvida, ó. Tá? Como ela tem essa raiz tão comprida assim, eu opto pelo processo, não de fazer o furinho, tá? Eu opto pelo processo de colocar ela centralizada aqui. Sempre cuidem para botar bem no meio do vaso, não do lado, né? E deixar essa terra bem retinha para ficar com uma aparência bonita, né? E a planta crescer igual, não encostada num canto do vaso, onde vai prejudicar o crescimento dela. E aí tu vai colocando o substrato e a raiz vai ficando bem direitinho ali, sem machucar, sem apertar e sem sujar a tua plantinha. Ó, vai acrescentando, vai batendo, porque a gente não aperta aqui, né? Porque a raiz é muito novinha e sensível. E tu vai fazendo esse plantio. Então, sempre cuidem para deixar bem centralizado, colocar a terra até o limite onde ela estava antes e ela tá plantadinha. Não tá sujo, não tá na beira do vaso, nem um lado, bem centralizado e a terra bem direitinho. Não vai deixar aquelas coisas para cima e para baixo, tudo torto, tá? Isso vai fazer com que a tua planta fique padrão, fique redonda, fique bem desenvolvida corretamente. Mais uma dica aqui. Eu vou aproveitar aqui para explicar mais uma coisa para vocês. Quando a gente faz a mudinha por folha, às vezes ela sai uma planta só e às vezes ela vem dupla, ó. Então, muitas vezes, a gente pode dividir esta plantinha para fazer duas. Quando elas estão muito coladas uma na outra, às vezes não dá a possibilidade de tu separar. Mas aqui a gente vai visualizar. Eu tenho como separar porque ela vai ter raiz dos dois lados, ó. Então aqui eu já vou fazer duas mudinhas separadas. Eu vou só tirar mais uma aqui só pra gente ver se essa aqui vai ser diferente ou não. Então eu retiro aqui. Cuidem sempre para saber de quem é essa folha na divisão, se é desta ou desta aqui. Então tu vai abrindo aos poucos, ó. Então ela é do lado de cá. Então eu vou segurar aqui e vou, ó, elas estão grudadas, mas eu consigo partir ela no meio e fica metade para cada lado. Então procura sempre, quando vocês fizerem isso, não arranca a raiz dela, né? Porque tu pode perder essa planta. Então tem sempre a segurança de, na divisão, tu deixar cada uma com as suas raízes e não prejudicar depois o crescimento dela, tá? E daí, planta, como eu ensinei antes, centralizando com a terra direitinho. Continuando aqui, eu vou tirar essa agavoide linda dessa cuia, porque ela já ocupou todo o espaço, né? Já tá na hora de trocar. Então a gente tira todo o torrão. Vamos tirar aqui todo o matinho, folha e sujeira que tem. Deixar limpinho, né? Aqui ela tá com um torrão não muito compactado, ele tá bem. Eu posso simplesmente colocar ela na terra assim como ela tá. Mas eu gosto sempre de mexer um pouquinho nessa raiz de baixo, ó. Tá? Eu não, então procura nunca botar as mãos sujas aqui, não suja a tua planta, né? Dá uma mexidinha aqui na raiz para soltar, para perder esse torrão. Não tira demais, né? Deixa ela ali, para tu não machucar nada. E agora a gente vai fazer um espaço para plantar ela aqui. Então eu tô com a minha mão suja, né? Eu vou pegando por baixo, tá? Ó, então ela vai dar um dedo ou dois aqui de distância do vaso. É o tamanho correto para eu plantar ela. Então vamos tirar esse substrato aqui do centro. Fazer um espaço que ela vai caber aqui direitinho. E aqui tem duas dicas que eu vou dar para vocês, tá? Fiz o espaço, coloquei direitinho e vou plantar. Aí muita gente às vezes planta assim. Deixa tudo desarrumado e deixa o torrão para cima da terra. Não é o correto.
porque essa planta pode desidratar. Aqui vai ser uma parte que vai ficar mais seco. Eu tenho que sempre colocar ela todinha na terra, e esse limite aqui do meu vaso tem que ser o limite que ela tinha aqui em cima, tá? Então, faz mais um pouquinho para baixo. Cuida para não dobrar essa raiz, não deixar a raiz para cima, né? A raiz tem que ficar lá colocada direitinho no lugar. Acomoda a tua plantinha. Entrou, coloca o substrato e deixa ela nivelada direitinho, bem centralizado, tudo retinho aqui. E é bem simples, tá, gente? Ó, tá replantada, bonita, organizadinho. Não planta de um lado do vaso, não deixa desorganizado, né? Pensa uma mesa de amostra que tu tem, ou de coleção, ou de produção, e as plantas estão tudo tortas, dobrada, virada, um monte de terra para cima. Não dá. Tudo tem que ficar padrão, tem que ficar bonito. Então tem que começar com capricho na hora de plantar já. Tá? Daí vai ficar bem mais fácil e as coisas funcionam muito bem. Eu vou agora encerrar. A última é esse cactus lindo, maravilhoso aqui. Eu só vou pegar ele com a pinça. Ó. Não é um cactus da nossa produção, é um cactus que a gente comprou, tá? Então ele tem esse substrato um pouco diferente aqui, né? Eu vou replantar ele num vasinho um pouquinho maior do que ele estava. Então a gente tira esse substrato, tá? Vai tirando aos pouquinhos, procura não danificar as raízes, tá? Solta tudo, porque agora ele vai se desenvolver no substrato que a gente trabalha aqui. Então eu tiro o máximo que eu puder, sem prejudicar a minha planta. Esse excesso de raiz que tem aqui embaixo eu posso cortar, tá? Não tem necessidade de deixar tudo isso. Esse cortar raízes aqui não prejudica a planta, muito pelo contrário, vai fazer ela desenvolver raízes novas e ajudar bastante a tua plantinha. Então aqui, como eu mostrei no primeiro, vocês podem colocar todo o substrato, fazer o buraquinho e centralizar a planta, ou vocês colocam uma parte e vão colocando o substrato depois. Eu prefiro sempre fazer esse processo aqui, porque eu acho mais seguro para a raiz e tu tem certeza de que tá plantado bem direitinho. Então, a gente termina ali. Dá aquela batidinha que eu falei, né? Deixa bem parelha o teu substrato, a tua terra bonita. Mais um pouquinho aqui. E tá plantado o nosso cactus. Só para reforçar uma das dicas, tá? Que eu falo bastante aqui pro pessoal que trabalha na nossa produção. Não sujar em cima das plantinhas, tá? Então, se eu tiro essa planta daqui, eu vou cuidar para não trazer por cima aqui, sujar tudo. Quando eu for tirar essa terra ou arrumar, eu cuido para não ter plantinhas aqui embaixo. Então, eu vou para um lugar separado para não sujar elas todas, tá? Muita gente comenta assim: ah, é fácil de tirar, tu tira com um pincel, ou tu usa um secador, ou... Claro que é fácil de limpar, mas imagina numa produção onde eu vou plantar 1000 chihuahuenses, como a gente tem aqui. Como é que eu vou limpar uma por uma? Elas não vão ser limpas, né? Então tu evita essa parte. Então tu pula esse processo de sujar. Tu já cuida antes. Porque daí as coisas vão ficar mais rápidas, mais fácil e não vai ter esse problema de sujar. Caiu uma em cima, aí tu limpa. Tu não vai matar a planta por causa disso, né? Só que tem pessoas que não têm esse cuidado, não presta atenção nesta parte, que eu acho que é bem importante. Isso depois vai prejudicar a tua plantinha lá na frente. Então a gente cuida antes, faz direitinho esse plantio que vai funcionar. E tudo isso aqui que eu ensinei para vocês de como plantar, isso aqui no caso seria para replantar uma muda que vocês têm de coleção ou mesmo uma produção de plantas. Isso tudo serve também quando vocês forem montar um jardim, montar uma bacia, colocar várias plantas juntos. Isso é o mesmo tipo de plantio. Vou cuidar, fazer o buraquinho, coloco as plantas arrumadinhas. Quem quiser ter um conhecimento maior de
como trabalhar com mini jardins. Tem um curso bem legal que a gente fez aqui na nossa fazenda, que foi lançado agora há pouco tempo. Vocês podem acessar lá, que é www.minijardinagem.com.br. Aí acessam e vocês vão ter bastante dicas, bastante aulas diferentes de vários tipos de jardins que vocês vão poder montar aí na casa de vocês. Então essas eram as dicas simples que eu tinha para dar para vocês, né, mas que são bem importantes. Se vocês ainda ficaram com dúvidas ou têm algo a acrescentar nesse plantio, algumas dicas que vocês têm aí que vocês fazem, coloca aí para nós, escreve aí, façam as perguntas que a gente ajuda vocês a responder. E curtem lá se vocês gostaram, né? Continuem seguindo a Fazenda das Suculentas aí, que a gente tem bastante coisa legal para mostrar para vocês. Obrigado pela participação e até a próxima.